Bom, boa noite a todos e todas, mais uma vez, agora gravando. Nos últimos encontros, vimos uma série de proposituras, digamos assim, ou de pensamentos que podem estar dentro daquilo que os escandinavos chamaram de designs, e no caso aqui da análise da sociologia e da criminologia americanas, da sociologia criminal e da criminologia americanas, designs, portanto, dessas duas concepções cognitivas, digamos assim. Vimos aqui pensamento do professor Louis Vacant acerca de um novo momento no pensamento criminal americano. Né? Vimos, portanto, que Vacant é extremamente crítico a essa concepção e, na verdade, ela representa um passo atrás do que nós tínhamos visto anteriormente, que é a conexão entre o pensamento político-econômico neoliberal e o mundo do direito, mais especificamente aqui, o sistema de justiça criminal americano, ou o sistema jurídico penal americano, digamos assim. Então, aquilo lá atrás que deu origem a movimentos como Law and Order e Tolerância Zero, nas palavras de Vacant, é um novo momento do pensamento da sociologia criminal e da criminologia americanas. E vimos com ele, portanto, as consequências disso, como, por exemplo, a possibilidade disso, primeiramente, com o fim do Estado Social, do pensamento keynesiano, e, portanto, a ascensão de um pensamento neoliberal na política e na economia americanas, e que vai, portanto, contaminar o direito ou invadir o direito com as suas teorias. Fizemos aqui uma síntese, uma pobre síntese do pensamento de Vacant, a partir da sua biografia, dos conceitos que ele constrói, das suas definições e das suas propostas teóricas no campo da sociologia criminal e da criminologia. E depois iniciamos com o pensamento do professor Alessandro de Jorge, fizemos aqui construímos aqui uma narrativa acerca da sua biografia, por que ele recebe esse nome, Alessandro, porque tem o sobrenome de Jorge, e, portanto, falamos aqui um pouco acerca dos seus estudos na Inglaterra e depois da sua ida para os Estados Unidos, onde se radicou, digamos assim. E tem construído estudos na Universidade de San José, em San Diego, na Califórnia, estudos críticos também nesses dois grandes espaços que tomam conta das ciências sociais americanas, que é a sociologia criminal e a criminologia. Ambos, obviamente, espaços sociais ligados ao sistema jurídico penal, digamos assim. Alessandro de Jorge, portanto, vai escrever uma série de livros, que são sempre livros produtos das suas pesquisas, na Universidade de San José, em San Diego, na Califórnia, em programas estrito sensu de mestrado e doutorado. Ele parte, portanto, de uma ideia que é um dos seus títulos, que é um dos seus livros, título dos seus livros, denominado de A Miséria Governada através do Sistema Penal, que inclusive tem tradução para o português, salvo engano, pelo Instituto Carioca de Criminologia, do professor Nilo Batista e Vera Malaguti. A ideia esboçada, portanto, nesse primeiro estudo, denominado de A Miséria Governada através do Sistema Penal, é a afirmação que Alessandro de Jorge coloca de que há uma utilização do sistema jurídico penal no pensamento americano de 1982 para cá. Esse pensamento de matriz político-econômica neoliberal se traduz no campo do direito, da sociologia, da criminologia e do direito penal, por uma negação do Estado social, a partir dos anos 80. Depois, por uma impressão, digamos assim, ou seja, por um projeto, um processo que está em desenvolvimento, de uma política de precarização da vida laboral e social daquilo que Vacant vai chamar de as classes eleitas ou etnorraciais eleitas, como os latinos, os negros e os asiáticos. Para Alessandro de Jorge, portanto, no seu livro A Miséria Governada através do Direito do Sistema Penal,
essa conjugação, portanto, dá origem ao que hoje nós podemos observar na realidade americana como sendo o Estado penal. Os americanos, portanto, constroem um modelo de Estado penal nas expressões de Alessandro de Jorge. Esse Estado penal ele é caracterizado, como diz Alessandro, por uma ideia de emergência, né? Portanto, é um Estado penal que vai utilizar a ideia do encarceramento como uma emergência para, portanto, se auto-organizar, digamos assim. E ele traz dados de 2015 para cá, do ano 2015 para cá, portanto, dados recentes, que são complicadores. Pelos seus estudos, englobando todo o sistema de justiça criminal, ou seja, desde a ideia daqueles que estão no sistema de justiça criminal e que são crianças e adolescentes, depois adultos, envolvendo essas três classes, principalmente, mais os americanos nativos, digamos assim. O sistema de justiça criminal americano envolvendo sistema fechado, semiaberto, aberto, monitorado por tornozeleira eletrônica, com aplicação de penas restritivas de direito. A população correspondente hoje do sistema de justiça criminal americano seria da ordem de 4,7 milhões de pessoas que têm registro criminal nos Estados Unidos e estão cumprindo alguma forma de reprimenda, do regime fechado ao aberto, passando pela ideia do monitoramento e das penas restritivas de direito. Isso é, sem dúvida alguma, um número complicadíssimo, né? Então, nós teríamos, segundo ele, uma população no fechado, que ela é em torno de 1.560.500 pessoas, uma população no semiaberto, que é em torno de 2.306.100 pessoas, e uma população envolvendo aberto, monitoramento e penas restritivas de direito, que não tem números exatos, mas que, ao total, chegaria, no cômputo global, chegaríamos, portanto, a essa população de 4.700.000 pessoas. Muito bem. A ideia que, segundo os estudos de Alessandro de Jorge, a ideia é de que a criminologia nos Estados Unidos, a sociologia criminal e a criminologia, se tornaram os grandes motores de alimento ou de alimentação do sistema penal ou do direito penal. Ou seja, cada vez mais há um espaço maior da intervenção penal na realidade americana. E que isso, para o futuro, é bastante complicador, segundo esse autor, mas também a ideia de Louis Walcott vai no mesmo sentido. E que a ideia é que, por volta de 2030, portanto, daqui pouco mais de 7 anos, né, menos de 8 anos, digamos, um pouco mais de 8 anos, digamos, em torno de 8 anos, a população geral nos Estados Unidos será da ordem de 7 milhões de pessoas envolvidas com o sistema de justiça criminal. Ou seja, será quase um país como Portugal, que tem 10 milhões de habitantes. Ou será, por exemplo, quase 2 países como o Uruguai, que tem uma população em torno de 4 milhões de habitantes. Ou será 2 estados como o estado da Paraíba, que tem em torno de 3 milhões e meio de habitantes. Ora, para Alessandro de Jorge, há, portanto, nessa construção de sociologia criminal e criminologia, um objetivo inequívoco na realidade americana, qual seja uma dominação racial e de classes. Dominação aqui no sentido de controle, ou seja, a utilização do sistema de justiça criminal, com as construções de sociologia criminal e criminologia para organizar, né, ou auto-organizar-se, o sistema de justiça criminal, como um instrumento de controle racial e de classes na realidade americana. E aí ele diz, é só nós olharmos, por exemplo, o total da população
carcerária americana envolvendo o sistema fechado e o sistema semiaberto. E a constatação ela é terrível. Nessas duas fases do sistema, que também é um sistema progressivo como o nosso, nessas duas fases do sistema, no fechado e no semiaberto, a população carcerária que envolveria aí 1.560.000 no fechado, 2.306.000 no semiaberto, né? Então, nós teríamos aí em torno de 3.870.000 pessoas, 3.870.000 pessoas nas duas fases do sistema, fechado e semiaberto. Segundo Alessandro Jorge, os dados são de que 59% dessa população, desses 3.800.000 pessoas, 59% são afro-americanos masculinos. Ou seja, dos 3.800.000 pessoas no sistema, 59% é masculino e afro-americano. 22% formado por latino. E números que são bastante inquietantes, como a população nessas duas fases do sistema, que envolveria jovens entre 17 e 24 anos, nessa população de 59% e 22%. Indo para a terceira fase do sistema, nós teríamos, portanto, para completar aquele número de 4.700.000, mais uns 900 e poucos mil, segundo os estudos de Alessandro, inclusive passa um pouco de 1 milhão, segundo ele, por exemplo. Nós teríamos, numa proporção de intervenção do sistema penal, por exemplo, para cada 100.000 americanos, quando há a intervenção penal, nós teríamos, portanto, uma densidade aí de que, em 100.000 habitantes, 1.100 presos são negros. Enquanto que, nesses 100.000 habitantes americanos, quando há prisão de brancos, é na casa de 102 pessoas. Então, Alessandro de Jorge está afirmando no seu livro A Miséria Governada através do Sistema Penal, é de que, enquanto, medindo por 100.000 habitantes das grandes cidades americanas, aqui ele está se referindo a cidades como Chicago, Nova York, Los Angeles, Houston e outras grandes cidades americanas, enquanto eu tenho 1.100 negros presos para 100.000 habitantes, eu tenho 102 brancos para 100.000 habitantes. Ou seja, é uma diferença estarrecedora na realidade americana. Ora, então, o que é esse Estado penal? Na ideia de Alessandro de Jorge, esse Estado penal é um projeto. Portanto, a sua finalidade é a ideia de uma reforma radical da política penal americana, que até, repito, até o início dos anos 80, do século XX, não era assim, né? Porque até o final dos anos 70, como mencionamos aqui em encontros passados, dos anos 60 e dos anos 70, você tinha ainda uma ideia de Estado social na realidade americana por causa do pensamento keynesiano. Mas com a decadência do pensamento do Estado social, a partir dos anos 80, tem essa ascensão do pensamento político neoliberal, político-econômico neoliberal. Então, para Alessandro de Jorge, há uma finalidade na construção do Estado penal, que é a reforma radical da política penal no sistema jurídico criminal americano. E essa reforma, na sua opinião, tem um núcleo inquebrantável, digamos assim, que é a política de encarceramento em massa. Ou seja, o pensamento político-econômico neoliberal americano observou no cárcere a ideia da construção de um modelo de sociedade que não pode fazer parte do outro modelo de sociedade. Ou seja, o cárcere, segundo ele, o cárcere hoje, nos Estados Unidos, é um modelo de sociedade étnico-racial. Ou seja, é um modelo de sociedade para negros, latinos e asiáticos.
que não podem fazer parte da teoria da sociedade americana. E aí, o cárcere, segundo ele, e a expressão é interessante, vai funcionar como uma solução tecnológica desse modelo de sociedade. O cárcere como sociedade do encarceramento, ou seja, o cárcere como sociedade da prisão, da vedação da liberdade, é uma solução tecnológica construída a partir do pensamento político-econômico neoliberal que influencia a sociologia criminal, a criminologia e o sistema jurídico penal. Então, na verdade, é uma politização do poder judiciário, e aqui quando tanto Alessandro de Jorge quanto Louis Valcant, quando falam de poder judiciário, não é só um poder judiciário, ou seja, é o poder judiciário dentro de um sistema jurídico criminal, que aí envolve polícia, Ministério Público e poder judiciário. Então, é uma politização do sistema jurídico penal, polícia, Ministério Público e judiciário, de observar no cárcere, né, ou no encarceramento em massa, essa solução tecnológica de controle desse modelo de sociedade. Porque ali o sistema legal vai poder controlar essas classes e controlar, portanto, essas massas. O cárcere, portanto, na ideia dele, é o retrato de uma sociedade da desigualdade. Ali no cárcere não tem iguais, né? Porque há diferenças, né, sociológicas, há diferenças étnicas, né, há diferenças econômicas entre os negros, entre os latinos e entre os asiáticos. Mas sem dúvida alguma, uma estética de um modelo de sociedade da desigualdade, quando qualquer modelo de sociedade luta por igualdade e não por desigualdade. Essa é a ideia defendida, portanto, por Alessandro de Jorge. E ele faz uma incursão que é num ponto que os autores em todo o mundo têm discutido, que é a grande problemática de qualquer sistema de justiça criminal ou do direito penal, que é a pena criminal. Porque todos nós sabemos, em qualquer parte do mundo, de que a privação da liberdade não contribui em absolutamente nada para o melhoramento das relações sociais na teoria da sociedade. Pelo contrário, o camarada que cumpre pena, quando ele volta para o seu convívio social, né, e que vai voltar para o convívio social da exclusão, essa sociedade não o receberá, essa ideia de reintegração social é uma balela, digamos assim, as suas relações sociais serão sempre relações sociais conflituosas e, portanto, de danosidade à sociedade. Mas não esquecendo de que ele próprio é um produto da sociedade. Ele estava nessa sociedade, mesmo no espaço da exclusão social, digamos assim. Então, para Alessandro de Jorge, quando falamos de pena criminal, falamos de pena, civilização e humanidade. E que, nesse modelo americano, o que tem se construído é uma negação da pena como um instrumento de construção civilizatória e de um reconhecimento da humanidade de cada um. Na verdade, o cárcere americano como solução tecnológica, e a expressão é muito bem empregada, porque ela vai no sentido de observar o cárcere como um espaço de uma indústria, uma grande indústria americana, eu mencionei aqui, é o terceiro setor a mais gerar postos de trabalho na realidade econômica americana, né? Para Alessandro de Jorge, a ideia do cárcere, atual desde os anos 80 nos Estados Unidos, é a ideia de uma sociedade de desigualdade formada por um proletariado fordista, porque o preso ao interno do sistema ele vai trabalhar como um operário nas grandes fábricas americanas para produzir, né, digamos assim, os produtos de necessidade, sejam eles produtos de consumo de curta duração, de longa duração, né? Mas serão produtos para o consumidor americano que está na teoria da sociedade. A estratégia, portanto, nos pensamentos de Alessandro de Jorge, a estratégia é de um capitalismo que
coloca sob subordinação classes sociais, étnico-raciais. Classes sociais e étnico-raciais. Ora, e para ele, portanto, como se dá essa relação de controle ou de dominação? Primeiro, por uma ideia de relação econômica, né? Lá fora, essas pessoas não têm a oportunidade de um posto de trabalho qualificado, mesmo porque elas não têm qualificação. Elas não passaram por um processo escolástico que as qualificasse. E, portanto, os seus salários não serão salários condizentes com o nível de consumo da sociedade americana. Então, no cárcere, a produção, como, para utilizar a expressão dele aqui, como proletariado fordista, será um labor que ele vai aprender funções que lá fora ele não conseguiu aprender durante os anos que ele vai cumprir a pena. Entretanto, não significa que quando ele cumprir a pena que retornar, ele irá encontrar um posto de trabalho com aquela qualificação que agora ele tem e que adquiriu dentro do presídio. Então, nós estamos à luz de um primeiro critério que é traduzido pelas relações econômicas na realidade americana. O segundo é que, inequivocamente, o cárcere se torna um espaço, como ele é uma sociedade das desigualdades e de proletariados, ele se torna um espaço de organização do trabalho, né? De relações econômicas, né? Do aperfeiçoamento e da remuneração, e de organização do trabalho. Esse é o segundo critério. E o terceiro critério é, sem dúvida nenhuma, o cárcere como uma instituição que a pena criminal, ou seja, a vedação da liberdade, ela é só um meio para submeter essas classes a relações econômicas e organização de trabalho. Ou seja, a utilização da pena criminal para que, portanto, você tenha uma massa gigantesca, ou seja, milhões e milhões de pessoas, trabalhando para, portanto, abastecer a ideia de consumo da sociedade americana. Então, a pena criminal ela não é um fim na ideia do encarceramento americano. Ela é um meio. O fim são outros. Ou seja, o fim é essa relação econômica, essa organização do trabalho e, sem dúvida alguma, o controle dessas massas que são pessoas de pequenos desvios. Ou seja, nós não estamos falando aqui de grandes traficantes, de sujeitos ativos que cometem crime contra o sistema financeiro americano, lavagem de dinheiro, digamos, o mundo das grandes produções de riqueza, como tráfico de pessoas para a exploração do trabalho, para a exploração sexual, para a retirada de órgãos, etc., etc. Não. O terceiro critério é a ideia de que o sistema, que é o controle dessas massas, que o seu desvio é um pequeno desvio. Ou seja, são pessoas que cometem atos ilícitos, delituosos, que não têm tamanha ofensividade à sociedade americana, ao sistema social americano. Então, essa é a ideia, portanto, defendida por Alessandro de Jorge. O que ele quer dizer, e isso vai ao capítulo seguinte do livro, é que, para além disso, ou seja, para além de sociologia criminal, de criminologia, de direito penal, o que se assiste na realidade americana é uma luta entre poder e direito. Ou seja, é o poder utilizando o direito para ocultar contradições do sistema capitalista americano. E essa é uma ideia relevante no seu pensamento, dentre tantas outras. Ou seja, a utilização da pena como meio de controle dessas massas de pequenos desvios, mas o fim é, sem dúvida, as relações que o capitalismo exige dessas pessoas para a produção de riqueza. Relações econômicas, organização do trabalho. É nesse sentido, portanto. E diz ele, a história dos sistemas punitivos é a história das estratégias, né, de políticas de repressão a classes sociais. Essa é a grande história da memória dos sistemas punitivos, né?
E aí ele vai e diz, existe um princípio que nós podemos chamar de princípio da menor elegibilidade, que traduz, portanto, essa ideia de poder e direito, e que, na realidade americana, desde os anos 80, ela é, sem dúvida, sempre crescente, digamos assim, a partir dos estudos ou das pesquisas de universidades como a Universidade de Chicago, como a Universidade de Indiana, Illinois e outras grandes universidades americanas. Então, esse princípio de menor legibilidade que traduz essa ideia, poder e direito, como um momento, né, ou como uma política de ocultação das contradições do sistema capitalista, né, esse princípio de menor legibilidade é traduzido pela ideia de criminalização de ações que violam a ordem, mas essas ações são pequenas ações. Ou seja, então, vamos evitar logo as menores condutas, e aqui a gente tem que organizar um plano de como retirar esses sujeitos ativos protagonistas dessas menores condutas, né, para jogá-lo no modelo de sociedade que não é o modelo de sociedade que nós queremos para nós aqui, nesse sentido. Então, obviamente que um instrumento interessante para isso e que se apresenta em qualquer sistema de justiça criminal ou de direito penal é a ideia da eleição de políticas criminais. E as políticas criminais, portanto, serão alimentadas por esses pensamentos da sociologia criminal e da criminologia. Como princípio da menor elegibilidade, é também colocado por Alessandro que o cárcere, como já falamos, o cárcere é um modelo de sociedade capitalista das desigualdades, mas é um modelo de sociedade capitalista, ou seja, é fundada em relações econômicas, é fundada na organização do trabalho, só que com uma centralidade, a desigualdade entre essas classes que compõem esse cárcere como modelo de sociedade. As desigualdades entre negros, latinos e asiáticos. E, finalmente, uma outra política dentro da ideia do princípio de menor legibilidade é a ideologia retributiva legalista. Ou seja, a ideia de que aqueles que irão compor, portanto, esse modelo de sociedade do cárcere, né, adentram por uma ideia ideológica de retribuição. Ou seja, primeiramente, de que você está aqui porque você merece, é um castigo para você. Você não merece estar naquele outro modelo de sociedade. Você merece estar nesse modelo de sociedade. Então, é ideológico retribucionista, e, para isso, o cárcere é a própria instituição da legalidade. Por isso, ele vai dizer que, portanto, a ideia de uma ideologia retribucionista ou retributiva, né, da legalidade ou legalista. Então, isso fecharia, portanto, o sistema do direito penal da common law americana, ou o sistema de justiça criminal, ou modelo global envolvendo política econômico neoliberal, sociologia criminal e criminologia, como todos momentos pré-direito penal e que irão alimentar, portanto, a ideia do direito penal nos Estados Unidos a partir dos anos 80, mais especificamente a partir de 1982. E aqui a gente finaliza com Alessandro de Jorge. E aqui eu só me apropriei de um dos seus livros, que é esse, denominado de A Miséria Governada através do Sistema Penal. Mas podem encontrar aí no Google facilmente livros dele, como As 5 Teses do Encarceramento, que é um livro interessantíssimo e traz uma série de dados sobre o sistema criminal americano e sobre o sistema penitenciário americano. E como último autor que vamos ver hoje, portanto, é o professor Eugênio Raul Zaffaroni, o maior nome da criminologia e do direito penal na América Latina, sem dúvida alguma. Zaffaroni é um professor, um catedrático, um teórico da Universidade de Buenos Aires, da Faculdade de Direito da Universidade de Buenos Aires,
depois se tornou ministro da Suprema Corte Argentina, né? E depois foi para o Tribunal Interamericano de Direitos Humanos, onde é juiz já há algum tempo. E nós vamos aqui partir, por exemplo, de um estudo de criminologia e direito penal de Zaffaroni, denominado de A Questão Criminal. É um livro que também você vai encontrar aí fácil no Google, em formato PDF. A Questão Criminal, na verdade, é um livro formado por uma reunião de artigos que Zaffaroni escreveu para o jornal argentino, o Jornal de Buenos Aires, chamado Página 12. Ele era colunista também desse jornal e escrevia ali contos envolvendo criminologia e direito penal. E portanto, ele reúne todas as suas crônicas e publica esse livro chamado A Questão Criminal. Porque ele parte da ideia nas suas crônicas e no livro, logo na apresentação, dizendo que vai se chamar A Questão Criminal porque a questão criminal ela é muito discutida tecnicamente nos estudos jurídicos, no ensino superior jurídico, na academia, quando ela deveria ser discutida nas suas mais profundas complexidades, seja numa padaria, num boteco, na esquina de qualquer rua, sentado jogando dominó, mas discutir ou debater as questões criminais, né, ou a questão criminal, envolvendo todas as complexidades do direito criminal, com uma linguagem culta. Ou seja, para Zaffaroni, a universidade não cumpre a função de democratizar o debate sobre a questão criminal por uma linguagem que não provoque equívocos, ou seja, por uma linguagem que ela possa ser uma linguagem que dê uma estética técnica e acadêmica, mas que ela também, ao mesmo tempo, se torne acessível para o debate social, ou seja, para o debate das pessoas que não têm formação jurídica, ou seja, para o cidadão comum, né, para o cidadão que tem outras grandes preocupações na sua vida diária, a exemplo daquela que é a questão criminal. E aí Zaffaroni vai sustentar a ideia de que os estudos criminológicos, e aí ele vai se voltar para a realidade da América Latina, ou seja, ele vai se voltar para países como Argentina, Brasil, Colômbia e México, né? Mas não quer dizer que o Paraguai, o Uruguai, o Chile, a Venezuela estejam de fora, não. Mas, digamos assim, as grandes cidades ou as grandes metrópoles desses países economicamente, digamos assim, mais poderosas na América Latina. Então, para Zaffaroni, o sistema de justiça criminal latino-americano, né, é uma das grandes aberrações já construídas em matéria penal no mundo. Não nos esqueçamos que Zaffaroni ele é reconhecido, não apenas na América do Sul, na América Latina, mas em todo o mundo, como um autor abolicionista, assim como era Alessandro Barata na criminologia crítica italiana. Então, Zaffaroni vai centrar os seus olhares para o sistema de justiça criminal latino-americano e para o sistema penitenciário americano, que ele vai chamar de sistemas desumanos, sistemas que negam o pouco de dignidade que o ser humano, que é o cliente do direito penal, ainda tem. E aí ele vai enumerar características. O sistema de justiça criminal na América do Sul e Latina, e o sistema penitenciário, tem, primeiramente, uma característica inquisitorial. E penso que vocês aqui, ou a maior parte, passou pela disciplina de processo penal e estudaram lá os sistemas processuais penais. Sistema inquisitório, sistema acusatório e o sistema inquisitório garantista, ou denominado de sistema misto. Né? E puderam ter, portanto, lições sobre a memória do sistema inquisitorial, né? Os momentos de criação e desenvolvimento dos sistemas processuais penais inquisitoriais. Zaffaroni vai se apropriar dessa expressão inquisitorial para mostrar a funcionalidade, portanto, do sistema jurídico-criminal latino-americano e do sistema penitenciário. A outra palavra é contratualismo. Há uma categoria de contratualismo
na América do Sul, né, que elege quem é essa clientela do sistema criminal latino-americano. Mais do que isso, ele vai e aponta de que aquela ideia sustentada por alguns teóricos de que a construção teórica de Lombroso, de l'homo delinquente, ou do criminoso nato, está sepultada no direito, é porque não conhece a América Latina. Né? Para Zaffaroni, portanto, o sistema jurídico criminal latino-americano é uma tradução do positivismo biológico, do positivismo bioantropológico. Porque, vai dizer Zaffaroni, olhe a população carcerária no Brasil e quem faz parte dela, olhe a população carcerária na Argentina, quem faz parte dela, olhe a população carcerária na Colômbia e no México, quem faz parte dela, e chegaremos à constatação que são sempre as mesmas pessoas. Aqui nos referimos exatamente aos critérios que ele aponta de bioantropológico, sem ainda mergulhar na ideia de classes sociais, mas apenas olhar, por exemplo, de que essa população carcerária latino-americana ela é homogênea. É só dar uma olhada a partir da cor das pessoas que estão no interno do sistema, vai dizer Zaffaroni. Na América Latina, portanto, você tem uma criminologia que essa criminologia e a sociologia criminal elas se tornaram midiáticas na América Latina. Ele está se referindo, nesse momento, em parte do seu livro, em uma das colunas que se tornou capítulo do livro, ele está se referindo à ideia da utilização, que aqui nós já mencionamos em momentos anteriores, da utilização do mass media, ou seja, dos meios de comunicação social, que alimentam esse discurso de uma sociologia criminal de eleição de classes e de eleição de personagens étnico-raciais e de uma construção criminológica cada vez mais expansiva para a ideia da intervenção penal. É o que diz Zaffaroni. É nesse sentido, portanto, que aparece a sua ideia de criminologia. E vai dizer Zaffaroni, o sistema penal latino-americano ele nada mais é do que um grande sistema que envolve mecanismos reais de controle social. E aqui, a exemplo de Alessandro de Jorge, Zaffaroni também vai utilizar a palavra pobreza. Ou seja, o sistema, tanto o sistema jurídico criminal quanto o sistema penitenciário, representam mecanismos de controle social da pobreza na América Latina, diz Zaffaroni. E esse sistema ele se autoconstrói na ideia de um autoritarismo, né? De um autoritarismo que se apresenta como ferramenta de criminalização da pobreza. Porque, vai dizer Zaffaroni, é só você olhar o número de intervenções penais em matéria de furto, roubo e outras categorias tipológicas na América Latina e olhar a intervenção penal no campo financeiro, tributário, econômico, do meio ambiente, enfim. É só observar, vai dizer Zaffaroni, é só observarmos que esses mecanismos de controle social, através da intervenção penal, essa intervenção penal sempre se dá à luz de um bem jurídico tutelado que é de ordem individual. Patrimônio, vida, sexualidade. Mas os bens jurídicos, aqueles denominados de meta-individual ou supra-individual, você não vê essa intervenção penal. Você não identifica, digamos assim, o alargamento do espaço dessa intervenção penal nos crimes financeiros, nas relações econômicas de consumo, na ordem tributária e fiscal e no paradigma ecológico do meio ambiente. Muito bem. Então, para Zaffaroni, é um projeto de controle lombrosiano, ou um projeto lombrosiano de controle social. Repito, para Zaffaroni é um projeto de controle lombrosiano, ou, como ele diz, um projeto
lombrosiano de controle social. E, para finalizar com Zaffaroni, ele diz, vou mostrar as estruturas. E essas estruturas, elas não são outras que estruturas de ordem política e social da região denominada América do Sul, América Latina. Então, a primeira ideia estrutural desse sistema é de que a intervenção penal, a expansão do sistema de justiça criminal, tem um alvo, tem uma direção. O controle social de raças e classes, ou seja, um controle étnico, racial e classista através do sistema jurídico penal e do sistema penitenciário. Uma outra estrutura, e que ela vai estar já lá na política criminal, vai dizer Zaffaroni, ela já é um comando de política criminal para se construir a dogmática penal, é a ideia da criminalização, da marginalização das pessoas. Ou seja, criminalizar pessoas que já são marginalizadas pelo olhar moral da sociedade. Por exemplo, e aqui não me interpretem de outra forma, por gentileza, mas é improvável fugir dessa estética, desse espectro que Zaffaroni que Zaffaroni menciona, ou seja, a criminalização da marginalização das pessoas. Por exemplo, uma cidade como Campina Grande, e isso acontece em qualquer outra cidade, não é uma prerrogativa de Campina Grande. Mas uma questão em Campina Grande é você dizer que mora no Catolé, que você mora no Alto Branco, que você mora no Mirante. Outra coisa é você dizer que em Campina Grande você mora no Pedregal ou em outros bairros. E aí a moral aparece para fazer os julgamentos sobre você. Então, dependendo de onde você habita, você já é o marginalizado. Mesmo que você seja um operário, um trabalhador, cumpridor das suas funções, né? Um cidadão Kane, ou seja, um cidadão exemplar, mesmo que você seja tudo isso, mas dependendo do seu domicílio, dependendo da sua residência, a observação, o olhar, lhe joga para a marginalidade, quando que, no contrário, dificilmente acontece. Se alguém diz que mora nesses outros bairros, mesmo que seja um sujeito ativo dos delitos, não se vai jogá-lo na marginalidade inicialmente, quando ele diz onde habita. É sobre isso que Zaffaroni está falando. Ou seja, processos de criminalização das marginalizações. Ou seja, processos de criminalização com conteúdo moral que marginaliza as pessoas pela sua condição social na teoria da sociedade, digamos assim. Ora, então, é um projeto, finalmente, diz Zaffaroni, é um projeto inequivocamente para se negar o empoderamento das classes populares. Ou seja, é um pensamento primeiramente político latino-americano, com a utilização do sistema de justiça criminal para evitar o empoderamento das classes populares, vai dizer Zaffaroni. Ou seja, na verdade, seria uma exportação do modelo americano aplicado na realidade latino-americana e sul-americana. E aqui deixo uma sugestão, né, que é relacionada aos estudos de cada um. Um livro de Zaffaroni, um dos grandes livros de direito penal já escrito na América Latina, intitulado Em Busca das Penas Perdidas. Zaffaroni escreve esse livro em homenagem a dois grandes autores europeus, um holandês, outro francês, na verdade em homenagem ao professor Luc Husman, holandês, e à professora Jacqueline Disselle, francesa, que são abolicionistas, e haviam escrito um livro chamado Penas Perdidas, né, na Europa, França e Holanda. E Zaffaroni, então, para fazer uma homenagem a esses dois autores, escreve, à luz da realidade latino-americana, nesse relato que nós acabamos de falar, que está ali naquele livro, A Questão Criminal, mas está nesse outro livro,
numa linguagem bem mais densa, numa linguagem bem mais acadêmica, bem mais técnica, Zaffaroni, então, escreve Em Busca das Penas Perdidas, em homenagem a Luke Husman e Jacqueline Dissel, para traduzir o discurso que nós acabamos de organizar aqui. A ideia de Zaffaroni é mais do que um estudo, né, sobre o sistema jurídico-criminal sul-americano ou latino-americano e o sistema penitenciário. Os estudos de Zaffaroni são, inequivocamente, estudos de denúncia sobre um projeto de controle de classes na América Latina. Essa é a grande, digamos assim, a grande estética das suas letras jurídicas. Não sou eu que estou dizendo isso, mas os pensadores do direito penal, assim, a doutrina penal assim afirma. Ele tem um manual de direito penal escrito com um autor brasileiro, chamado Henrique Pierangelo, lá de Minas Gerais, da UFMG, um manual de direito penal que só tem parte geral e que é bastante interessante. Quem tiver interesse em pesquisas criminológicas, penais, etc., pode, portanto, procurar por esse manual, que é um dos manuais interessantes que tem em publicação na realidade brasileira, digamos assim. Bom, vimos, portanto, aquilo que estava programado para esses encontros, ou seja, desde o início desse tópico denominado de designs da criminologia, essa palavra introduzida pelo pensamento escandinavo nos espaços da sociologia criminal e da criminologia e do direito penal. Depois vimos, portanto, a ideia do pensamento político-econômico neoliberal na sua influência na sociologia e na criminologia americanas, a partir de 1980 a 1982. Depois passamos, numa síntese muito pobre, pelo pensamento de Louis Vacant, depois de Alessandro Di Giorgi, e, finalmente, agora, com Eugênio Raul Zaffaroni, ou simplesmente Zaffaroni. Pergunto se tem dúvidas, se tem manifestações, se tem dúvidas sobre a avaliação que será na próxima sexta-feira, se estivermos vivos, que a situação não está fácil para quem quer que seja. Pergunto se tem alguma indagação, alguma pergunta, alguma dúvida, seja em relação ao que foi visto nesses últimos 3 encontros, seja em relação à próxima semana, no que vai ser a segunda avaliação. Professor, o senhor vai fazer alguma explanação sobre os textos que o senhor passou? Eu estou com algumas dúvidas. Não, o texto é para leitura. Certo, mas o senhor vai cobrar em prova, né? Não, eu vou fazer uma pergunta simples, né, sobre o texto. Provavelmente uma pergunta sobre um, uma pergunta sobre outro. E o resto será sobre o que vimos aqui nesses 3 encontros. Certo. Pegue leve, viu, professor? Pelo amor de Deus. Levíssimo, Ave Maria. Isso aqui, em outros lugares, nem poderia se chamar de ensino jurídico superior. Em certas universidades, para se cumprir uma disciplina, o nível de leitura seria uma exigência que isso aqui pode receber a palavra de insignificante. Vou dar um exemplo aqui. Em qualquer disciplina, no curso de graduação da Faculdade de Direito de Coimbra, numa disciplina só, né, o aluno não lê menos do que 400 páginas frequentando aquela disciplina. Menos do que isso ele não lê. 400 páginas de diversos textos que o professor indica para a leitura e que depois vai para a prova. Para você notar como é que está o nível de ensino superior jurídico nosso no Brasil. E aqui é apenas uma crítica ao nosso modelo de ensino. Mas essa é a nossa realidade, né? Vocês poderiam dizer, Luciano, mas a realidade em Portugal, a realidade na Espanha, a realidade na Itália, na Alemanha é outra. É verdade, a realidade tem total razão. A realidade é totalmente diferente. A realidade é outra. A nossa é outra. E como nós temos realidade diferente, é só olhar quem é quem na ordem internacional. Quem somos nós, quem são eles. E isso, inequivocamente, está ligado ao modelo de educação que eles têm e que nós temos. Mas, enfim, tratemos com as nossas realidades e não com as deles. Né? Eles não tratam com as nossas, eles tratam com as deles. Então, nós devemos tratar com as nossas realidades e não com as deles. Nesse sentido.
Professor, a prova vai ser no mesmo modelo da outra prova, com os assuntos que o senhor deu, prova oral, Exato. com sorteio de Isso. perguntas. Ok. Isso. Uma única pergunta. Certo. Entendi. Exatamente. Mais alguém? Sem dúvidas? Muito bem. Se tem alguém que vai fazer reposição, né? Se tem alguém para reposição, a reposição a gente pode fazer em um horário a ser convencionado na segunda-feira seguinte, ou seja, a prova será na sexta, e podemos marcar um horário para fazermos a reposição na segunda-feira. Quem tiver algum problema para essa prova, né, mesmo porque na outra semana, até o dia, se eu não me engano, até o dia 4, as notas têm que estar no sistema, salvo engano, mas se eu estiver equivocado, posso rever a minha posição, não há problema algum. Mas, salvo engano, é até dia 4 que as notas têm que estar no sistema, e assim procurarei cumprir. Então, a reposição, procuraríamos organizar um horário na segunda-feira. Dúvidas? Bom, então, damos por encerrado. Aqui a gravação. Encerrar.